Desiludido com a vida, um jovem estudante japonês acaba sendo enviado para um mundo prestes a entrar em guerra, onde ele se torna o escolhido para virar o próximo governante. E para sobreviver nesse lugar, ele vai ter que aprender a confiar mais nas pessoas, principalmente quem mais confia nele. E galera, a gente chegou aos 200 mil inscritos. Meu, tá louco, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 250 mil, galera. Tamo quase lá. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 7.204 likes. E agora bora lá. Em um templo misterioso, a princesa Kikuri fala com seus seguidores, os 12 Shinshou, dizendo que em 3 dias eles finalmente farão a cerimônia para colocar uma nova princesa no lugar dela. Os Shinshou, por sua vez, juram lealdade eterna à princesa. Enquanto isso, o aluno japonês Hinohara Arata encontra o amigo Suguru no caminho para a escola e empresta um jogo de videogame para ele. Já no colégio, ele faz um teste de corrida e em um momento ele sente algo estranho. O professor fala que ele foi bem, mas desacelerou no final, porém o aluno nega e também admite que não é muito fã de esportes. Na escadaria, ele é confrontado pelo valentão Kadowaki, que parece conhecê-lo desde o fundamental. Depois disso, ele ouve o próprio Suguru admitindo pros valentões que não é realmente amigo do Arata. Isso deixa o cara extremamente frustrado. De repente, somos levados ao outro mundo, onde outro cara chamado Arata é cobrado pela avó dele, Makari, para desistir de uma certa decisão. Depois é revelado que ela quer que esse garoto se torne uma mulher do clã Hime, para se tornar a princesa durante a cerimônia, mas ele só acha isso impossível. As garotas do clã Uneme querem ajudá-lo a se vestir de mulher, mas ele sabe que não pode se tornar uma princesa mesmo se vestindo como uma. Acontece que só uma filha do clã Hime que possui o poder Amatsuriki pode governar o reino Amawakuni, mas por ser um garoto ele não tem tal poder. A velha continua insistindo, dizendo que o clã não teve uma filha nos últimos 60 anos, e a cerimônia deveria ocorrer a cada 30 anos, então se ele não aceitar, o clã inteiro será punido por traição. Ela fala que ele precisa proteger o Hayagami Goshintai, que foi herdado dos ancestrais deles, enquanto é mostrado uma espada enferrujada num canto. Sem opção, Arata é levado ao templo, vestido de mulher, acompanhado pela amiga Kotoha. Ele vai até um tipo de altar circular cercado por 12 pontes que levam para as cabanas dos Shinshou. A princesa Kikuri aparece sem ele perceber e o cara nota que ela parece muito jovem para alguém que já governou por 60 anos. Ela coloca a mão na testa dele quando as pedras no teto começam a brilhar e chamas esverdeadas aparecem entre as pontes. De repente, um dos Shinshou, chamado Kanagi, aparece e ataca a princesa de surpresa com sua espada e com isso as chamas desaparecem. Kikuri tenta se defender com um ataque de vento e cai sobre uma aura de linhas verdes. Kanagi percebe que Arata é um garoto, mas fala que ele não poderá continuar vivo. O cara tenta pedir ajuda, mas os outros Shinshou permanecem parados. Kanagi fala que essa é a revolução dos 12 Shinshou. No entanto, Arata foge e pula na água. Kanagi aparece fora do templo e acusa Arata de ter tirado a vida da princesa, dizendo que ele se vestiu de mulher para fazer isso, mobilizando assim as tropas da nação para procurarem o suposto traidor. O garoto entra na floresta Kando e a Kotoha vai atrás dele. Enquanto isso, no Japão, o Arata estudante tá andando enquanto pensa no que aconteceu na escola. Ele deseja desaparecer e de repente os dois são levados para outro lugar, um flutuando de frente pro outro perto da floresta em uma ilha. Com isso, eles se tornam energias e trocam de lugar. O Arata estudante aparece na floresta que é quase atingido por uma flecha. Kanagi ainda o reconhece e manda o cara se render. O garoto fica confuso, mas o Shinshou acha que é só um efeito da floresta. Do nada, Arata é teletransportado para um lugar onde Kotoha o encontra e abraça ele, mas o garoto não reconhece ela. Os dois voltam pra vila, onde Kotoha conta pra avó dele sobre a princesa e que Arata foi acusado de traição. Ele ainda tenta explicar que não é o Arata de quem ela fala, mas quando a mina fala da floresta Kando, Makari entende o que houve. Depois dele contar que é do Japão, a velha fala que aos olhos dela ele ainda parece o seu neto. O garoto quer voltar pro Japão, mas a senhora Makari diz que não dá. Ele terá que viver no lugar do Arata daqui agora, porém o cara não quer ser perseguido como criminoso. Nesse momento, Kanagi aparece e faz a Kotoha de refém. A velha vai até ele e tenta encobrir a presença do garoto, enquanto a mina fala que confia no Arata. E ao escutar isso, ele toma uma decisão. O cara se põe de frente pro inimigo, admitindo que tá com medo, mas não vai ficar assistindo enquanto machucam alguém que confia nele. Quando o guarda tenta atacar, Arata escapa por acaso e derruba a espada enferrujada e então pega ela pra se defender. Com a força de vontade do garoto, lembrando dos problemas que tinha no Japão, uma parte da espada começa a brilhar, porém o Kanagi diz que só o escolhido pode portar um Hayagami, e mostra enquanto conjura o próprio poder, o Hayagami de fogo Homura. Makari manda ele dizer apareça, e ao fazer esse comando, a luz brilha ainda mais e projeta um escudo de energia que protege o cara, enquanto o ferrugem da arma desaparece. O fogo começa a se espalhar pela casa. Kanagi faz o próprio Hayagami desaparecer e percebe que o garoto também é um show. Depois disso, o telhado da casa desaba. Nos destroços, os soldados não acham mais ninguém, e Kanagi fica pensativo sobre a aparição do Hayagami do garoto. Enquanto isso, o trio se esconde em uma caverna onde a velha explica que nesse reino, os deuses têm formas de espadas e são chamados de Hayagami. O de Kanagi seria o deus das chamas, por exemplo. Aparentemente, Arata foi escolhido como show, alguém capaz
capaz de usar um Hayagami. Depois dessa conversa, Kotoha oferece a comida favorita do Arata que ela conhece, dizendo que isso pode ajudá-lo a recuperar as memórias, porém ele sabe que ela não entendeu ainda que ele é outra pessoa. Sem fome, ele recusa a comida. Ele senta perto de um lago e lembra dos problemas que tinha na escola, com os valentões e com o próprio amigo em quem ele confiava. Kotoha aparece e ainda insiste que ele coma. Ela tá muito esperançosa que ele consiga as memórias de volta, mesmo com ele tentando explicar que não é o Arata que ela conhece. A moça simplesmente age como se nada fizesse sentido, repetindo as coisas que ele fala como se tivesse entendido, tipo uma conversa de bêbado, e depois abraça ele. Enquanto isso, a velha percebe que tem gente se aproximando. Depois do abraço, Kotoha percebe que Arata não tá com o Michi no Tama, um colar com um pingente dado de presente pela princesa. Ela acha que ele perdeu o dele, então entrega o próprio colar pro garoto. Ele finalmente experimenta a comida e elogia o sabor, mas de repente, Kanagi e os outros aparecem com a Makari de refém. Sem opções, Arata é capturado e transportado em um veículo. Lá dentro, ele acaba se conectando com o colar do outro Arata por acaso, que tá no seu quarto. Ele tenta passar pelo portal, mas não consegue. O outro Arata explica que não fez nada contra a princesa. Quem atacou ela foi o Kanagi e todos os Shinshou são cúmplices dessa traição. O Arata estudante pergunta se pode confiar no outro, pois tem medo de ter a confiança traída, assim como já ocorreu na escola. Então o outro diz que ele não precisa confiar. Afinal, quem afirma ser confiável normalmente não é. Ele também sugere uma forma de diferenciar os dois, ainda bem. Então ele vai continuar respondendo por Arata e o estudante vai responder como Hinohara por enquanto. O portal começa a fechar quando a mãe do Hinohara aparece, mas ele não consegue falar com ela. Mais tarde, o garoto é levado ao templo para um julgamento, onde os 12 Shinshou se reúnem na presença de um júri para iniciar a acusação, dizendo que ele tentou tirar a vida da princesa para subir ao trono. Kanagi até mostra uma imagem da princesa e fala que os Shinshou testemunharam o crime, mas não conseguiram salvá-la. Então Hinohara começa a acusar os próprios Shinshou de terem cometido o crime e traído a princesa. Ele fica bravo por terem traído alguém que confiou neles e chama eles de assassinos. Infelizmente, os Shinshou se defendem dizendo que serviram a princesa há muito tempo e estão sofrendo com a perda. Isso faz o júri ficar do lado deles e pedirem para aplicarem a pena de eliminação. Em vez disso, Kanagi decide expulsar Hinohara para um lugar chamado Gatoya, falando que ele vai sofrer mais por lá. Um barco voador parte, enquanto vemos que o Kanagi escolheu essa opção para poder entender melhor o Hayagami dele. Na cela do barco, um guarda aparece com a Kotoha, dizendo que ela apareceu para vê-lo e joga ela dentro do local. A mina diz que tá ali a pedido de Makari e mostra que levou a espada escondida. Hinohara tenta invocar o poder, mas não consegue e de repente começa a ouvir a princesa chamando ele através do colar. Então os dois jovens aparecem flutuando no ar enquanto luzes esverdeadas formam a imagem da princesa Kikori, que pede ajuda dele. Ela fala que usou o poder Amatsuriki para manter os Hayagami unidos, mas agora que ela caiu, eles estão livres. Se os Shous começarem a usar o Kamui livremente, esse poder vai dominar o mundo e distorcer a justiça. Ela ainda tá viva, mas não sabe por quanto tempo e quer que o Hinohara lidere o reino no lugar dela. Para isso, a princesa fala para ele levar seu Hayagami até ela. O garoto não se sente capaz, mas ela fala que só pode confiar nele. Depois dessa conversa astral, a Kotoha fala que ele precisa guardar essa espada e mostra que os Shous podem colocar a arma no corpo magicamente. A dele é colocada na palma da mão. Finalmente eles chegam na ilha. O lugar é muito sinistro. Lá dentro, as pessoas ficam olhando para ele, sussurrando que ele é o responsável pela eliminação da princesa. De repente, aparecem dois meninos que pedem as coisas do cara, mas ficam surpresos quando veem a garota. O de cabelo vermelho, chamado Kanati, começa a atacar e o Arata se esquiva por pouco, mas é atingido na mão e derrubado com uma rasteira. Do nada, o local começa a tremer e as pessoas saem correndo, inclusive os meninos. Uma das tubulações gigantes do lugar começa a se mexer e engole um homem. Outra tubulação engole outra pessoa e uma mulher de cabelo escuro, chamada Osomi, aparece e explica que isso foi um julgamento feito por Tsutsuga, o guardião de Gatoya. Quem é comido pelas tubulações não volta mais. A mulher então pega um adorno do cabelo da Kotoha como uma taxa pela informação. Mais tarde, quando Kotoha e Hinohara estão em um corredor, o lugar começa a tremer de novo e a mina cai num buraco no chão. Arata começa a correr para chegar no andar de baixo, mas não encontra passagens diretas, então pergunta pro povo se alguém viu ela, mas ninguém responde. As pessoas reconhecem ele como o assassino de novo, então o garoto é obrigado a se esconder, triste por não ter conseguido salvar a amiga. Quando de repente aparece um espectro escuro perguntando por que ele lamenta. Hinohara fala que tá triste porque não conseguiu salvar quem confiava nele. Quando o espectro pergunta se ele vai trair quem confia nele agora, o garoto reflete um pouco, mas a aparição desaparece do nada, e quem surge agora é Osomi. Ela fala que há rumores de que quem eliminar o Arata vai ser libertado pelo Tsutsuga, mas é tudo bobagem. Ele pede informações sobre a Kotoha e Osomi fala que viram Kanati com ela, mas dessa vez a mulher não cobra nada pela informação. Um tempo depois, o próprio Kanati encontra o Hinohara com seu irmão Ginchi no chão. Ele tira conclusões precipitadas e tenta atacar o cara, mas dessa vez Arata puxa a espada para se defender. Ele tá disposto a salvar a Kotoha. Nessa hora o Ginchi acorda avisando que foi um mal entendido.
correndo. De repente aparece outro prisioneiro, mas Rinohara derrota ele com um só golpe. Ginchi explica que o Arata tinha salvado ele antes dele desmaiar, mas passaram a mão no anel dele, lá ele. Kanachi sai correndo enquanto Ginchi e Arata vão até Kotoha, que usa seus poderes curativos no menino. Depois disso, Rinohara fala que tá disposto a levar o Hayagami até a princesa, e Kotoha fica feliz, mas eles precisam sair daí primeiro. Porém o Ginchi fala que é impossível porque o Tsutsuga é um Shou, portador de um Hayagami. Nesse momento, Kanachi retorna com o anel e dá pro irmão, lá ele 1000 vezes, e agradece pelos jovens terem cuidado do seu irmãozinho, porém Arata também agradece por ter acolhido eles. Como estão todos kits, Kanachi quer voltar a sair no soco porque acredita que poderão sair dali se eliminarem o Rinohara. No entanto, o pior acontece, chega novamente a hora do julgamento e os tubos levam logo o menino mais velho, enquanto Ginchi salva a vida do Arata sendo levado também no processo. Rinohara então fica frustrado por não ter conseguido ajudar os moleques e tá determinado a salvar eles. Ele acha que os meninos ainda podem estar vivos, então os dois seguem pelos túneis para tentar achar o caminho, enquanto Arata explica que vai enfrentar o Shou Tsutsuga, já que teria que fazer isso de qualquer forma para poder sair dessa ilha. Enquanto isso, os meninos estão presos em uma plataforma por vários tubos menores como cordas. Uma voz fantasmagórica fala com eles, mandando os irmãos lutarem. O vencedor será declarado inocente e libertado. Porém o Kanachi não quer enfrentar o irmão, mas quando vê Ginchi sofrendo, ele se rende. Então os dois são soltos e recebem suas armas. Ginchi não quer lutar, mas Kanachi diz que pelo menos um deles poderá sair da ilha. Enquanto isso, Rinohara e Kotoha estão meio perdidos, mas escutam a luta e conseguem chegar perto da plataforma, onde também ouvem a voz do Tsutsuga. O garoto pula na lateral e manda o Shou parar, mas Tsutsuga reconhece Arata por ser o Shou que não consegue controlar o próprio Hayagami. Atacado por diversos tubos, o cara consegue esquivar e fala que os meninos são inocentes. O guardião então manda ele prestar atenção nos dois lutando cada um por si. Ginchi tá só se defendendo e pede pro irmão parar, mas o Kanachi fala pra não chamá-lo mais de irmão. Isso faz Arata lembrar do que seu amigo disse na escola. Em um último movimento, Kanachi avança pra cima do Ginchi e é finalmente acertado pelo irmãozinho, quando vemos um flashback dele se encontrando no grupo de ladrões ao qual pertenciam. Ginchi chorava e segurava o anel que era da mãe dele, e Kanachi prometeu levá-lo de volta pra ela. Quando o Ruivo cai no chão, Rinohara percebe que ele perdeu de propósito. Com a luta finalizada, a voz diz que os dois ainda são culpados e prende Ginchi de novo pra terminar o julgamento. Arata saca Hayagami e corta alguns tentáculos até chegar no Ginchi e libertá-lo. Os tubos continuam atacando Rinohara, que revida com a espada, mas de repente um tubo maior acerta ele, que se segura pelo cabo da lâmina enquanto parte da estrutura é destruída, o que possibilita que outros prisioneiros vejam o que tá acontecendo. Arata cai e se prende a outro tubo da mesma forma. Nesse momento, vemos o Kanagi se aproximando da ilha em um barco voador. A voz continua zoando o garoto, que lembra da confiança dela e da princesa, e assim se concentra e finalmente libera o Hayagami. A luz é tão forte que até afeta o barco de Kanagi. O menino ruivo acorda com a luz e uma esfera se forma em volta do Rinohara, que vai descendo lentamente enquanto os tubos são desintegrados. Aparecem outros tubos mais sombrios, porém desaparecem com o poder do Arata, que abre uma cratera onde podemos ver um homem velho preso por uma espada numa pedra, e conectado a vários tubos parecidos. Esse é o Tsutsuga. Quando o garoto encosta na espada, ele tem um vislumbre do passado em que o guardião julgou um velho amigo por um crime, mas queria mesmo que o cara se arrebentasse na ilha. Porém o amigo traiu ele, derrubou o cara na pedra mais abaixo e tacou a própria espada dele. Com isso, Shou ficou enfurecido e coberto por um poder sombrio. Ele eliminou o amigo e cobriu a ilha com o poder das sombras e os tubos gigantes. No presente, os prisioneiros mandam o garoto se vingar do velho, mas em vez disso, ele larga o próprio Hayagami para tentar salvar o guardião, puxando a espada enquanto o poder sombrio tenta consumi-lo. Por dentro, esse poder tenta despertar sentimentos de vingança nele, mas o garoto resiste e o velho percebe que o Arata passou por problemas parecidos com a traição. Ao lembrar do Suguru, ele consegue tirar a espada e libertar o velho, revelando que fez isso pela similaridade dos seus passados, mas que ele já perdoou o que o amigo fez. Com essas palavras, o guardião percebe que no fundo queria que o garoto parasse ele. A espada perde a aurora sombria, revelando a sua verdadeira forma, Saniwa, o Hayagami da justiça. Tsutsuga se transforma em energia e se funde à espada, transferindo esse poder diretamente para a espada do Arata, dando a ele o Kamui da justiça e pedindo pro garoto restaurar a ilha. Ele então invoca o Saniwa e vários feixes de luz sobem da espada erguida. Kanagi percebe as mudanças na Gatoya enquanto os prisioneiros veem que os outros levados durante os julgamentos voltaram, até o parceiro de Osomi. Quando Kanagi chega no local, a voz do Tsutsuga avisa do perigo e manda eles fugirem, enquanto aparece em forma espectral na frente do Kanagi. Ele diz que Arata é forte e que o Hayagami dele é a espada das origens que governará esse mundo. Enquanto isso, os jovens fogem com o barco em que viviam Kanachi e Ginchi. Infelizmente, a viagem termina num desastre. O barco perde a vela e começa a despedaçar. Assim, os jovens acabam naufragando em uma ilha. Eles usam um mapa para ver a distância da capital e estão muito longe. Além disso, para chegar lá, vão ter que passar pelo território do Kanagi. Kotoha explica que o reino é dividido em 12 territórios além da capital. Cada um é governado por um Shinshou. De repente, Ginchi
Ginch avista uma fumaça e o grupo vai investigar. Lá o menino reconhece o acampamento e se aproxima. Esse é o povo dele e lá ele também encontra sua mãe, que fica emocionada ao ver o filho depois de tanto tempo. Ginch apresenta o Kanade também dizendo que ele o salvou, então a mãe agradece. Como esse é um povo nômade, eles estão só de passagem e vão até uma cachoeira que se abre uma vez por mês, permitindo que eles cruzem a fronteira. Ginch se despede da Kotorra e do Arata e puxa Kanade pela mão, porém o cara se solta. O menino não entende o que tá acontecendo, mas Kanata fica parada enquanto a água volta a cair. Ele sorri pro Ginch e fala pra ele ser feliz com a própria família. Depois que a passagem fecha, o Ruivo explica pro Arata que ele fazia parte do bando que raptou Ginch no passado e não poderia viver com essa família. Depois disso, o grupo encontra uma garota chamada Oni e um cara chamado Ohika. Do nada, Rinohara desmaia por algum motivo e acorda na casa desse homem. Kanade fala que ele teve uma febre e Kotorra passou a noite curando ele. Junto com suas roupas, Arata encontra o celular e só então percebe que tinha uma mensagem do Suguru. Kanade também conta que Ohika é Zokushou do Kanagi, sendo que um Zokushou é um shou que serve aos 12 Shunshou. Nesse momento, o homem aparece e Arata percebe que a espada dele é um Hayagami. O cara pega a lança do Kanade e a restaura, dizendo que essa também é uma Hayagami. Com isso, ele conta que seu Hayagami é o Kamui Kaneri, usado para forjar ferramentas agrícolas e de guerra, revelando que os Kamuis não servem só para lutar. Mais tarde, Ohika recebe a visita de outro Shinshou, o Akashi. Os jovens escutam a conversa enquanto o Shinshou conta para ele que Kanagi foi quem planejou eliminar a princesa para se tornar o rei, e agora persegue o garoto que culpou pelo crime como bode expiatório. Ele fala do Arata. Por fim, o Akashi pede pro Ohika se tornar Zokushou dele. Ele recusa porque é fiel a Kanagi mesmo se ele for um criminoso. Então Akashi saca sua Hayagami e invoca o Kamui Okoro, que cria espinhos de terra e rende a esposa do Ohika. O Shinshou fala para ele se submeter, ou seja, se entregar junto com a Hayagami, assim como Tsutsuga fez. Ohika aceita sob a condição de Akashi não machucar sua mulher, seus servos ou os convidados, e o Akashi concorda. Ele faz um ritual parecido com o de Tsutsuga e vira energia junto com a espada entrando na lança do Shinshou, mas é claro que o homem não cumpre a promessa. Ele ataca as servas que apareceram no local e não poupa nem a esposa grávida do Ohika. Depois ele encontra Rinohara e os outros, porém Kanagi chega nesse momento. Ao ver o massacre que o colega fez, ele confronta Akashi, que diz que a guerra pelo trono começou. Os dois iniciam uma luta de Hayagami com o poder de fogo do Kanagi contra o poder de terra do Akashi. Kanagi começa atacando enquanto Akashi só defende, mas logo começa a criar espinhos por toda a parte, inclusive no barco do Kanagi, e cria muito mais antes de avançar e disparar vários espinhos menores que Kanagi evita com um ataque de fogo, mas ainda é atingido por alguns projéteis e Akashi aparece por trás, derrubando ele do barco com um chute. O cara consegue aterrissar em segurança, mas seu oponente também chega lá embaixo rapidamente. Eles trocam um golpe entre a espada e a lança que provoca uma onda de choque tão forte que derruba Arata e os outros, mas o garoto usa o Hayagami para desacelerar a queda. Depois de se afastarem, Kanagi invoca mais fogo, porém Akashi cita uma tal Emisu, dizendo que ela o amava e em seguida derruba a arma do Kanagi nos seus pés e logo mostra os Hayagami dos outros Zokushou de Kanagi que se submeteram a ele. Ou seja, Ohika não foi o primeiro a ser atacado e depois ele absorve a arma do Kanagi através da terra. Akashi então começa a atacar o oponente com chicotes de terra na intenção de forçá-lo a se submeter. Arata não sabe o que fazer, pois o Kanagi foi quem atacou a princesa e colocou a culpa nele, mas não quer ver esse ato de traição, então se aproxima e manda o cara parar, cobrando ele por querer ser um rei mesmo cometendo atos tão malignos contra pessoas inocentes. Porém Akashi fala pra ele parar com essa besteira de justiça, mas desiste do Kanagi e desaparece em uma nuvem de poeira. Antes de Kanagi ir embora, Rinohara repreende ele, dizendo que ele sabia que ao atirar a princesa do jogo, toda essa guerra iria começar, então o que aconteceu com Ohika foi culpa dele. Kanagi não dá ouvidos, dizendo que com a princesa no poder ele nunca teria chance de libertar Emisu. Depois que o Shinshou vai embora, o Ni grita com Arata, dizendo que o Shou também se submeteu, nesse caso Tsutsuga, e que assim ele é igual a Akashi. Mais tarde, Rinohara revela pros amigos que quer ajudar esse reino, mas não gosta dessa guerra de submissão. Então Kotorra aceita que o Tsutsuga não foi forçado a se submeter, ele fez isso por vontade própria, por confiar no Arata, e isso faz ele abrir os olhos. Kotorra também conta que a Makari contava histórias sobre um Hayagami lendário que possui um Kamui sem capacidades ofensivas, a espada das origens que governará o mundo, Tsukuyo. Ele olha pra espada e repete esse nome que faz ela brilhar forte novamente. Ele volta pra casa de Oni e diz que talvez a princesa seja capaz de trazer o Ohika de volta. Agora o garoto tá mais disposto a seguir em frente pra se certificar de que mais ninguém sofra. Enquanto isso, no Japão, o outro Arata encontra o valentão Kadowaki na frente da escola. Ele tem faltado, pois os pais acham que o garoto tá com alguma amnésia. Arata pensa que Kadowaki é amigo do Rinohara. De repente, a mãe do Rinohara aparece e tira ele dali. Porém, quando ela tá falando com o diretor, Arata é abordado por outros amigos do Kadowaki, que levam ele pro telhado da escola para ser confrontado pelo valentão. O garoto demonstra muita inocência, ele sobe na grade e fica maravilhado com a vista. Depois de alguns comentários, ele percebe que esses caras não são amigos do Rinohara. Os valentões tentam pedir dinheiro dele, mas Arata sai andando
andando enquanto diz que eles são fracos por precisarem desse tipo de ajuda. Irritado, Kadowaki tenta acertar o garoto, mas Arata tem um bom reflexo e em seguida derruba o valentão com apenas um golpe e termina falando que o Rinohara tá arriscando a vida por ele e não vai deixar que eles continuem tirando o cara. Em Amawakuni, Kotoha acaba tropeçando e machucando o pé. Ela fala que tá bem, mas não consegue andar direito, então o grupo para pra descansar e Kanade se dispõe a procurar por ervas medicinais. Aproveitando que estão sozinhos, Kotoha revela que gosta do Rinohara e se sente bem com ele, mas o cara decide ir dar uma volta, refletindo que na verdade ela gosta do Arata desse mundo e não dele. E falando no diabo, o colar começa a brilhar e novamente eles passam a conversar através do portal. Rinohara conta o que houve com Kanagi, depois pergunta o que o Arata sente pela garota. Ele conta que cresceram juntos, então considera ela uma irmã mais nova e pede pro Rinohara continuar protegendo ela enquanto estiver nesse mundo. Arata conta que foi até a escola e bateu em um sujeito irritante chamado Kadowaki. Ele chama o cara de fraco e pergunta por que Rinohara tem uma foto com ele. O garoto fica sem palavras e o portal fecha de repente. Ao retornar, Rinohara é pego de surpresa por Kanagi, que pede o Tsukuyo pra ele. Quando o garoto nega, ele tenta usar a violência e depois vários jatos de fogo aparecem ao redor. Kanagi explica que não pode controlar esse poder sem Homura, mas embaixo do solo tem um rio de lava e explode um pouco de fogo de vez em quando que devora as pessoas. Mesmo com fogo, Kanagi não se abala, pois ainda é reconhecido pelas chamas. Rinohara saca a espada para se defender do fogo e ainda ameaça o Kanagi, mas o Shinshou sabe que o garoto não é capaz de ferir um oponente desarmado. Ele pega a espada, mas antes de revidar, Kotoha parece preocupada e acaba cercada pelo fogo. Isso desperta nele lembranças da Emisu. Kanade também chega e vê essa situação quando Arata entra no meio do fogo para proteger a garota. Kanagi começa a sentir uma dor no ombro e escuta uma voz feminina antes de se jogar entre as chamas também para salvar os jovens. O Shinshou acaba desmaiando e Kotoha tenta curar a queimadura no ombro dele, porém Kanade reconhece que parece um ferimento antigo. O cara acorda e vê a imagem de Emisu no lugar da Kotoha. Ele lembra e conta do passado com Emisu, quando tiveram que fugir de barco da sua terra natal. Eles encontraram um povo na ilha que os ajudou, porém em uma noite de tempestade, quando Kanagi estava doente, a mina foi procurar ervas medicinais mesmo contra a vontade do Ohika. Quando Kanagi acordou, viu fogo no topo da elevação da terra e foi até o local. Lá Emisu estava cercada pelas chamas e um jato quase derrubou o cara, mas ele persistiu e escalou, porém só conseguiu ver a garota ser engolida pelo fogo. Então ele ofereceu a vida para a divindade das chamas, querendo se juntar a ela. A divindade Homura ouve as preces e escolhe ele como seu próprio show. Por isso o homem quer tanto recuperar a Hayagami. Pensando em tudo isso, Rinohara faz uma proposta. Ele pede pro Kanagi se juntar a ele para ajudar a mudar esse mundo. À noite, Kadowaki tá frustrado e derrubando tudo. Ele vê uma foto do clube de corrida, na qual ele tá junto com Rinohara, que segura um prêmio, então o cara pisa na foto. Arata, por sua vez, tá tentando entender quem são os amigos do Rinohara. Ele vê Suguru na rua pela janela e vai até o garoto para perguntar se eles são amigos. Suguru acha que essa pergunta é por Rinohara ter escutado o que ele falou antes pro Kadowaki. Ele começa a chorar dizendo que foi fraco e pede desculpas. Arata então conclui que eles são mesmo amigos, mas ainda tá em dúvida sobre o Kadowaki e pergunta se Suguru sabe onde ele tá. Nesse momento, Kadowaki se prepara para sair de casa, mas é repreendido pelo pai, que fala que o filho não estuda e só fica saindo, e que não faz nada por completo, por isso não é bom em nada. O garoto fala da jovem que o pai tá paquerando e isso irrita um homem, que dá um tapa nele, dizendo que é por esse comportamento que a mãe dele o deixou. Enquanto isso, Kanagi tá com um grupo de Arata e comenta sobre um grupo de 6 Shou, dos quais ele nunca viu os rostos. Esses Shinshou só se reúnem em momentos cerimoniais. Depois disso, vemos esses Shinshous mascarados reunidos perto da floresta Kando, comentando sobre o que houve com o Arata. Eles sabem que o garoto é de outro mundo, então eles têm um plano para derrotar o Tsukuyo. Um deles, de cabelo branco, tira a máscara antes de entrar na floresta. Nesse meio tempo, Kadowaki encontra os amigos, por assim dizer, que estavam falando mal dele nesse exato momento. Ele xinga os caras que se dispõem a brigar, mas Arata aparece dizendo que não é justo e vai ajudar o Kadowaki. Porém, o valentão só fica pistola pelo cara estar sempre tão calmo, enquanto lembra do dia da corrida no fundamental. Depois que a mãe de Arata chega, o Kadowaki vai embora. Ele lembra da forma que o pai o tratou, da mãe indo embora e dos amigos falando mal dele. Em um corredor, o garoto fala pra lembrar de quando passou a odiar o Rinohara. Enquanto isso, o Shinshou de cabelo branco tá na floresta fazendo um ritual. Quando o garoto fala que pretende eliminar Rinohara, os dois se unem, assim como aconteceu com os Aratas. O Shinshou solta um raio de luz que mostra imagens do Rinohara na mente do garoto e os dois trocam de lugar. Então o estudante sai da floresta e encontra os outros 5 Shou. O grupo leva um moleque para receber um Hayagami, uma espada sombria guardada entre estátuas sinistras. Assim como Tsukuyo, esse Hayagami chamado Orochi tá adormecido há muito tempo. Quando Kadowaki pega na arma, outros Shinshou longe dali percebem, e até Rinohara sente algo na mão. A aura sombria começa a cobrir o garoto, que se esforça mentalmente focando em eliminar o Rinohara. Um rosto tenebroso aparece nos pensamentos dele e o estudante finalmente retira a espada do local, soltando um sorriso sádico. No dia seguinte, o grupo de Rinohara é encontrado pelo Kadowaki. Kanagi percebe que o garoto é um Shou. Kadowaki
Kadowaki puxa o Hayagami e invoca o Orochi em direção ao Urata, que se defende com o Tsukuyo. Kadowaki então começa a desdenhar do Rinohara por ter fugido para esse mundo, chamando ele de covarde e patético, se gabando do bullying que cometia. Rinohara fica mais sério e manda o cara se calar. Uma aura sombria aparece na Hayagami dele agora e Arata dispara essa energia em direção ao Kadowaki, que conseguiu evitar parte dos danos com um escudo de escuridão. Arata começa a ser consumido pela aura e Kanagi diz que ele vai se tornar um demônio, mas Kotoha corre até ele tentando evitar esse desastre. Quando ela diz que confia nele, Arata desperta, mas antes de Kadowaki continuar o confronto, os Shinshou mascarados aparecem dizendo que houve uma mudança de planos e precisam despertar o Orochi por completo. Cabisbaixo, Hirohara solta a espada e Kanagi aproveita para pegar a arma e fugir, perseguido por Kanachi. Kotoha tá caída, mas tá consciente. Em uma cabana, ela pergunta pro Arata sobre esse papo de outro mundo e finalmente percebe que esse cara é realmente outra pessoa. Achei que ela ia ficar o anime todo sem entender. Rinohara sai pra dar uma volta enquanto Kanachi finalmente alcança o Kanagi, que diz que vai voltar. Eles vão até o Arata e o Shinshou devolve a espada à força, vendo que o moleque tá desmotivado. Ele dá uma bronca perguntando se é assim que o cara pretende mudar o mundo. Quando o estudante pergunta se o cara não quer mais esse Hayagami, Kanagi responde que o Tsukuyo é muito pesado. Ele carrega o peso da missão e da responsabilidade do Arata. No dia seguinte, o garoto demonstra mais confiança. Ele pretende mudar o coração de Kadowaki, que era seu amigo antigamente, e promete que não vai se tornar um demônio. Kotoha fica emocionado e os dois se abraçam. Um tempo depois, eles vão para a cidade mais próxima, pois Arata quer conhecer alguns Okushou dessa região para saber que tipo de Shinshou é Yorunami, que domina essa área. A cidade se chama Suzukura. Kanagi conta que os Okushou daqui se chama Hiruko. Já na entrada, eles descobrem que precisam pagar uma taxa para entrar e sair da cidade. Eles não têm dinheiro para todos, mas um cara chamado Suehira aparece e se responsabiliza pelo grupo. Lá dentro, a cidade é mesmo muito bonita, pelo menos na rua principal. O grupo é colocado para trabalhar na pedreira e Arata percebe que Suehiro é influente e talvez possa levá-lo aos Okushou. Ele também percebe que tem até criança trabalhando nesse lugar. No dia seguinte, eles veem um menino chamado Ruka sendo punido por quebrar um carrinho de mão, mesmo que ele tenha dito que não foi ele. Com isso, o chefe demite o menino e ainda deixa ele sem um pagamento com a desculpa de usar para cobrir os reparos. Isso deixa Kanachi enfurecido, mas antes dele cometer um deslize, Suehiro aparece dizendo que brigas são proibidas nessa cidade. O grupo vai até a casa dele, um buraco bem abatido em uma área bem mais humilde da cidade, bem atrás da rua principal. Ruka conta que perdeu os pais há um ano e agora vive por conta própria. Kanachi fica bravo por toda a necessidade de girar ao redor do dinheiro e da reputação. Bem-vindo ao mundo, garoto. E ele tá disposto a ajudar Ruka a sair dessa cidade, mesmo tendo uma taxa cara pra isso. Mais tarde, no barco voador, Kadowaki e os mascarados encontram Akashi. O garoto já desce invocando o Orochi, mas não começa uma luta, ele só convida o cara pra se juntar a ele, já que o Kanagi se juntou ao Rinohara, porém Akashi desdenha dessa atitude. No entanto, o garoto tá desesperado pra não ser ultrapassado pelo Arata. Com isso, Akashi põe a lança perto do rosto do estudante e fala que ele tem uma ilusão por estar muito preso ao Rinohara e não vai conseguir derrotá-lo assim. Então o cara acerta o olho dele, dizendo que isso vai ajudar. Nesse meio tempo, enquanto o grupo de Arata sai da cidade, Suehira aparece e revela ser o próprio Zokushou Hiroko, mostrando o Hayagami. Hirohara também se prepara para o combate. O Zokushou lembra de quando foi até o Shinshou Yorunami, desiludido pelas pessoas só se aproximarem dele por dinheiro, mas o Shinshou disse que não existe ninguém desnecessário. Os dois invocam os poderes e é mostrado que o Kamui do Hiroko cria dinheiro. Esse deve ser o melhor poder. Ele baixa a guarda e diz que tem observado Arata há muito tempo e talvez ele seja o escolhido. Então ele fala pro Ruka que vai mudar essa cidade indo contra as ordens do Yorunami e pede pro Arata trazer de volta um antigo Yorunami que ele conhecia. No dia seguinte, enquanto Arata reflete perto de um lago, ele escuta um grito de Kotoha e vai até ela quando a mina é puxada por uma esfera de água. Kanagi percebe que isso foi feito pelo Yorunami. Então Rinohara vai correndo até a cidade ali perto, onde o Shinshou provavelmente vai estar, e os outros dois correm atrás dele. Arata chega primeiro e encontra ela presa em uma redoma que começa a ser preenchida por água. O garoto até tenta usar o poder do Hayagami para libertar ela, mas não funciona. Nesse momento, Yorunami aparece andando na água. O Shinshou diz que ela só vai ser libertada se Arata se submeter ou fizer ele mesmo se submeter ao Arata. Porém, o estudante não concorda com isso. Depois disso, vemos o que aconteceu com Kadowaki depois de perder o olho direito. Ele demonstra que está disposto a tudo para pegar o Rinohara, então Akashi faz algo bizarro. Ele dá o próprio olho pro estudante. De volta ao presente, na cidade o bicho tá pegando. Yorunami faz um dragão de água e prende o Rinohara em uma esfera, que Hiruko reconhece como uma técnica de reversão do tempo. Dentro dessa esfera, o garoto se sente confortável e tem a ilusão de estar em casa com a mãe, só que ela pede para ele recitar a promessa de submissão. Claro que ele não fala, então o Shinshou faz ele voltar ainda mais no tempo, quando criança, com a mãe confortando ele pelos problemas escolares e dizendo novamente para ele falar a promessa. Mesmo com ele sendo uma criança de colo, nada funciona, e Yorunami fica surpreso com essa proeza, pois achava que ele obedeceria à mãe. Quando o cara decide eliminar o Rinohara, o menino abre os olhos e ouve a voz de Kotoha em sua cabeça. Depois disso, ele vai voltando ao seu tamanho normal
normal e na ilusão ele se despede da mãe, voltando com um brilho intenso que desfaz a técnica do Shinshou e espalha partículas luminosas por toda a parte. Todos veem o garoto no alto dentro de uma esfera segurando Kotoha. Frustrado, Yurunami tenta atacar, mas percebe que o Hayagami o abandonou. Ele corre para dentro do palácio, onde tinha uma esfera de água que segurava uma roupa em pé, a qual ele chamava de mãe. Um dos aldeões conta que ele perdeu a mãe já faz anos. O cara lembra do passado e de como sua mãe era rígida com seus erros. Isso fez ele querer ser perfeito, mas mesmo depois de se tornar um Shinshou, a mãe não mudou. No altar tinha um embrulho de um presente que a mãe dele deu antes de partir, mas ele nunca abriu. Ao abrir o pacote, ele encontra um colar que ele mesmo tinha feito para a mãe dele quando criança, mas que ela rejeitou, dizendo que ele devia usar melhor o próprio tempo. Um ancião dali conta que a mãe dele só não queria que ele crescesse fraco, mas amava ele do jeito que ele era, só não podia demonstrar isso. Toda essa situação faz o cara chorar e reconhecer que Arato libertou de uma maldição. Ele pede perdão ao povo pelos erros que cometeu nessa cidade. Tudo que ele queria era o Hayagami Tsukuyo para se tornar o grande rei e dar orgulho à própria mãe. Depois dele se mostrar mais amigável com Arata, Kadowaki aparece na porta do palácio portando sua espada. Ele avança pro ataque e Hinohara se defende. O impacto causa uma destruição na estrutura do palácio e uma forte ventania. Arata sai correndo depois disso e Kadowaki vai atrás dele. Kotoha pede pro Kanagi ajudar o Hinohara, mas ele diz que essa é a luta do cara, ninguém deve interferir. Kanati fala que só iriam atrapalhar, então devem acreditar no amigo. Os dois continuam o embate e quando Hinohara começa a liberar o poder do Hayagami, Kanati fala que ele ainda tem que chegar até a princesa. Kotoha também grita, dizendo que todos confiam nele. Isso faz ele lembrar das pessoas que já disseram isso. Para ajudar o Arata, Yurunami decide se submeter e se unir ao Hayagami dele. O show vira uma pequena esfera de energia que depois se espalha e se junta na espada. Isso aumenta o poder do Tsukuyo de forma tão poderosa que causa uma explosão de poder luminoso, destruindo tudo em volta. Os dois ainda estão lutando e invocam novamente seus Hayagamis pro embate final, onde as armas se colidem e novamente soltam uma forte onda de impacto. Ainda bem que não tem mais nada para destruir. Mais confiante do que nunca, Hinohara vence a disputa de força, derrubando o oponente. Ele então faz a espada brilhar e se concentra no cosmo, fazendo a terra tremer. De repente, torres de pedra começam a emergir da água junto com uma planície de terra, ou seja, o garoto criou uma ilha. Uma luz forte ilumina ele quando Hirohara invoca um poder ainda mais extraordinário. O Tsukuyo agora aparece em um formato que lembra duas asas gigantescas. Ele fala que não vai se render e direciona toda essa energia no Kadowaki. Ele se mantém de pé por alguns segundos, mas o poder não para de emanar do Hinohara, até que a onda fica tão forte que derruba ele da pedra, garantindo assim a vitória do Hinohara. Depois disso, os Okushodo e Uranami decidem se juntar ao antigo mestre e também se submetem ao Hinohara. Mais tarde ele conta pro Arata no Japão o que aconteceu, e essa temporada termina com Arata indo até os amigos para fazer a promessa de que mudará esse mundo, o coração de Kadowaki e assim mesmo. E galera, esse anime é mais antigo, mas vale a pena ver, sinceramente eu curti. Comenta aqui embaixo o que você achou e eu peço pra você, caso ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, não perde tempo e ativa o sininho pra ter certeza que você vai receber os vídeos novos aqui do canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!